Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo milagre e tudo aquilo que é bom passam pelas mãos de Jesus antes de acontecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, nós costumamos esperar o bem das pessoas, como se isso fosse uma escolha, como se para ser bom nós não precisássemos de Jesus, como se a bondade fosse uma decisão que eu acordo e digo: nossa, hoje eu vou ser bom. Não, hoje eu vou ser mal e hoje eu vou prejudicar as pessoas. Isso não está em nós, e nunca esteve em nós e nunca estará em nós. Isto não é uma questão de idade, porque você pode ver até uma criança com poucos anos mentindo para não ser punida. E quem ensinou ela a mentir? Ninguém. Isso está na nossa natureza. Assim como nós olhamos os animais que nascem e instintivamente aprendem as coisas. Quem que ensinou o João de Barro a fazer a casa dele? Quem que ensinou um passarinho a cuidar do outro? Quem que ensinou ele a voar? Diferente de nós, que a nossa capacidade intelectual é adquirida, passada de um para o outro, os animais instintivamente eles já sabem o que eles têm que fazer. Sabem quem são os seus predadores, eles sabem tudo. Porque Deus já coloca o conhecimento que eles precisam para sobreviver. Só que nós não temos isso, porque nós só aprendemos isso se Deus estiver perto de nós. O nosso instinto, a nossa sobrevivência, ela está ligada a Deus. Então não espere bondade de quem você nunca ouviu falar o nome de Jesus. Não adianta você se iludir achando que essa pessoa, e não é porque uma pessoa ela é rotulada como alguma denominação cristã, que você vai encontrar bondade nela. A bondade é a intimidade que nós temos com Deus. Todo milagre e tudo aquilo que é bom passam pelas mãos de Jesus. E talvez você se questione: poxa, mas por que Jesus? Porque foi quem Deus escolheu. Não é a mãezinha, não é o santinho, não é isso, não é aquilo, não é a lua, não é o planeta, não é o alinhamento disso, não é o horóscopo, não é o passado, não é nada, é Deus. Deus escolheu o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Você pode aceitar e usar isso a seu favor, ou viver uma vida inteira negando isso em sofrimento. A escolha é sua, a escolha é sua. Se você vai sofrer só nessa vida ou vai sofrer por toda a eternidade, ou se você quer começar a já sentir o amor nessa vida, ou se você quer viver toda a eternidade ao lado disso. É a escolha. Aqueles que conhecem a Jesus estarão com eles. Aqueles que não conhecem, amém. Amém, ele não está preocupado com isso. Ele veio para que todos nós pudéssemos nos salvar. Mas, se uns não querem, respeito. E assim tem que ser a nossa vida. Se uma pessoa não quer aceitar Jesus como seu Salvador, respeito. Respeito. Só que não espera nada de bom dessa pessoa. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Ah, mas... Cara, você pode morrer falando. Não adianta. É o que Deus diz. Por que Jesus, ele obedeceu Deus até a cruz? Porque não tinha outro caminho. Ou é a obediência ao Senhor para que nós possamos sobreviver essa vida, ou é nada. Ou você vai servir o diabo, não tem outra escolha. E você sabe como é servir o diabo. Quantos dias você já não passou triste, amargurado, arrependido, angustiado, chorando, desiludido, desanimado, querendo tirar a própria vida? Você acha que isso é comportamento de uma pessoa normal, uma pessoa que está sadia? E uma pessoa que já está sentindo tudo isso, você quer que ela acorde hoje e fala: hoje eu vou fazer o bem, eu vou espalhar o amor. Nem para ele tem. Como que ele pode dar para alguém uma coisa que ele não está tendo nem para ele? Ah, mas ele me prometeu. Palavras, palavras. Quem que é o pai da mentira? Se a gente vai lá em Filipenses 2, versículo 9 a 11 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim:
Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o nome mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está dizendo a razão que ele anuncia Jesus. E se você voltar no versículo anterior, ele vai dizendo que mesmo sendo Deus, ele não agiu como Deus, que ele humilhou a si mesmo e obedeceu Deus até a morte, morte de cruz. E foi por essa obediência que Deus deu esse lugar de destaque a ele. Quando nós confiamos em Deus, nós continuamos seguindo os planos de Deus. Eu não preciso fazer adaptações para que alcance o que eu acho. Todas as vezes que eu tento melhorar alguma coisa que Deus faz perfeito, eu acabo estragando. Como que eu posso melhorar aquilo que é perfeito? Nós tivemos o tempo suficiente para viver a nossa vida do nosso jeito e deu certo. E às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. A humildade é justamente isso, é saber se reconhecer dependente. É saber que por melhor que eu tenha as intenções, eu não tenho a capacidade. Às vezes eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, eu queria que tudo fosse de um jeito, mas o resultado final é caótico. Então deixa Deus ir fazendo do jeito dele e você só esteja ali. Deus fala, tira daqui e coloca ali. Eu tiro daqui e coloco ali. Ah, mas se fizer... Não, faz desse jeito. Faz desse jeito. Porque Deus ele vai se responsabilizar para que tudo ocorra da melhor forma possível. Você não tem essa capacidade. Nós não conseguimos nem cuidar dos nossos próprios recursos. Quantas vezes não nos endividamos? Quantas vezes não comemos mais do que precisamos? E aí sobra no nosso corpo a consequência. Ai, mas não estou me sentindo bonito mais. Mas você viveu tudo errado. Como que você quer ter orgulho? Como que você quer encontrar beleza se você não se cuida? Tudo que você faz exagerado. Tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter decência. Não é o excesso, é a constância. É todo dia, nem que for um pouco, é todo dia. Por que eu falo, leia a palavra de Deus todo dia, nem que for uma folhinha por dia? Porque eu sei que essa constância vai trazer bons frutos para a tua vida. Porque você está cuidando, você está lembrando de Deus, você está pensando em Deus todos os momentos. E não é naquele dia ou naquele horário. Ah, hoje é dia de eu ir na igreja. Ah, é o domingo. Ah, é... Cara, eu não tenho dia não. Deus para mim é todo dia, toda hora. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. E quando eu não penso em Deus, eu sei que os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles não vão estar bons. Porque eu não estou pensando em nada que presta. É sempre nesses momentos que que o diabo ele vai usar uma brecha na tua vida para querer colocar desconfiança, para querer colocar as pessoas à prova, para querer criar desentendimento, para querer fazer tudo. Então, segura na mão de Deus e vai. Para onde? É para o céu, é para o reino dele. O resto dessa vida nós sabemos que é passageiro, então pouco importa. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. Quem escolheu esse nome? Deus escolheu. Por que ele escolheu esse nome? Pela forma que Jesus viveu a vida nessa terra, obedecendo a Deus, colocando Deus como prioridade, fazendo aquilo que Deus colocava dentro do coração dele. Ele aceitou toda a humilhação, ele aceitou tudo o que fosse necessário para que nenhuma vírgula do Antigo Testamento deixasse de ser cumprido. Ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Ele teve amigos e os amigos o traíram. As pessoas que ele abençoava, muitos nem voltavam para agradecer. O povo que deveria reconhecer, ele não reconhecia, mas as pessoas que não eram para reconhecer acabaram reconhecendo.
Então ele veio e viveu tudo isso que nós vivemos, a contrariedade, aquilo que nós esperamos e a realidade. Não adianta. As coisas são o que são. Se para Jesus foi assim, para nós também seremos. E já falei esse tempo atrás e vou falar de novo. Não use esse jargão. Nem Jesus agradou todo mundo. Jesus agradou todos que acreditavam nele. Mas o diabo ele não agradou mesmo, tá? Então se você gosta de justificar os teus defeitos dizendo que isso é permitido, não é. Porque quando nós estamos com Deus, as coisas são diferentes. Agora não queira fornecer bondade aonde não tem. Então o nome que nós devemos procurar é qual? É o de Jesus. Quando eu vou orar, é para quem? É para Jesus. Quando eu vou pedir alguma coisa, é para quem? É para Jesus. E o nome de Jesus, ele não é dito. Nós falamos, fica com Deus, Deus te abençoe, Deus isso, Deus aquilo. Esse é o normal. Mas a palavra Jesus são poucos os que dizem. Porque para nós falar o nome de Cristo, nós devemos estar tomados pelo Espírito Santo. Porque se Deus deu essa orientação, ele ia segui-la à risca. Então se eu estou falando por ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu estou falando em Jesus Cristo. Deus Pai deu essa autoridade a esse nome que nós devemos buscar e mais nenhum. Se você for orar, se você for orar porque reza, qual a diferença de oração e reza? Se eu pegar uma oração que está pronta e ficar repetindo, é reza. Se eu pegar e falar o que está dentro do meu coração, oração. Você imagina se você tivesse alguém que toda vez que você fosse conversar, essa pessoa pegasse um livrinho e ficasse repetindo as mesmas palavras. Teria algum tipo de conversa? E Deus, ele fala, olha, não fica fazendo oração repetitiva, porque eu não gosto disso. Eu quero conversar com você, eu quero saber o que está dentro do teu coração. Porque é fácil você pegar e seguir um roteiro, ler o que está escrito num papel e achar que aquilo ali é de Deus. Deus, ele quer usar de você. Se você está vivo, ele vai colocar palavras dentro dos teus lábios. Se você está falando por ele, ele não precisa ficar emoldurado. Eu uso a palavra de Deus aqui para que vocês possam entender que a mensagem ela está na palavra. Mas eu poderia aqui ficar falando sem usar a palavra e continuaria coerente com o que está na palavra. Mas é sempre bom, como Jesus nos ensina, eu mostrar nas Sagradas Escrituras que o ensinamento é correto e é verdadeiro, que não é só uma opinião, uma perseguição, ou eu fazer parte. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou de nenhuma denominação, nenhuma. Não recebo dinheiro, não faço nada, não tenho doação, não estou pedindo nada. Eu sou um cristão, servo do Deus Altíssimo, que anuncia a mensagem de Deus. Só. Então eu posso falar de todos, porque toda vez que eu ler na palavra e não encontrar no comportamento da igreja algo, eu posso exortar. Qual é o errado disso? O que tem de errado? Onde está o erro? Se Deus fala, não faça imagens, não é para fazer imagem. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Se a tua religião ela é conflitante com a Bíblia, não é problema meu, não vem querer me culpar. Se você não validou, é a mesma coisa, você compra um produto achando que é original, depois você vai ver é falsificado. A culpa é de quem? Ah, é do vendedor. Não, a culpa é sua que não sabe reconhecer o que é original, que quis pegar o mais barato e o mais fácil, que não quis ir na onde vendia o certo, porque o certo vende na Bíblia. Eu sempre falo, leia a palavra de Deus. Se eu estivesse pregando errado, você acha que eu ia querer que você lesse a palavra de Deus? Eu jamais ia falar. E onde você já viu alguém incentivando para você ler a palavra de Deus? Para você depois ficar criticando o comportamento da pessoa? Ficar criticando o que elas praticam? Ficar criticando a doutrina? Elas não querem isso. Então eles vão juntar os deuses que cabem em você. Mas lembra sempre de uma coisa. O dia que o teu joelho dobrar, o dia que você tiver que acreditar é em Deus. Ah, mas eu queria que fulano recebesse a oração. Vamos fazer assim. Você ajoelha, você ora para Deus. Se Deus quiser que isso aconteça, Ele vai pedir pra gente e nós vamos atrás da pessoa. Pede sempre para Deus. Ah, mas eu queria que a pessoa... Pede para Deus. Tudo que tiver que acontecer, pede. Nunca vai você direto. Deixa Deus ir pedir. Deixa Deus tocar o coração, porque é o que eu falei. Os planos de Deus, eles são perfeitos. Peçam e receberão. Bata e a porta se abrirá.
Então eu tenho que pedir para Deus em forma de oração, não de oração repetitiva. Não adianta ele ficar contando uma bolinha pedindo para quem não resolve. Ai, mas é a mãe. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são quem fazem a vontade de Deus. Está na Bíblia isso. Não sei se você já leu esse livro, mas deveria. E você já vai aprender praticamente tudo que você precisa só lendo Mateus. Ele já fala tudo, já tem tudo que está certo, tudo que está errado e já tem tudo. Se você ainda continuar lendo, vai ler Marcos, vai ser Lucas, vai ser João, e aí você termina. E aí você vai falar, mas por que eles fazem assim? Boa pergunta. Mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Pois Deus está sempre agindo em vocês. Por que Deus está agindo em nós? Para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. O que eu sempre falo? Que a gente pensa o Espírito que está perto de nós. Então, quando Deus está perto de nós, onde que ele está influenciando? Os nossos pensamentos e as nossas ações. E quando Deus não está perto de nós, quem que está influenciando os nossos pensamentos, as nossas ações? O diabo. Você acha que o diabo ele vai colocar tudo que nós pensamos, nós sentimos. Então, às vezes você está pensando numa coisa, ou está relembrando alguma coisa, você está ali sofrendo. Mas quando Deus está perto de nós, nós não sofremos mais. Então, qual é a dificuldade de entender isso? O pensamento não é teu. Quem que ia pensar que quer sofrer? Quem ia pensar que quer ter depressão? Quem ia pensar que quer ter triste? Todo mundo ia querer ter felicidade. Todo mundo ia querer ter a maior disciplina do mundo. Só que essas coisas não dependem de nós. Essas coisas são nos dadas por Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. É você poder viver o melhor dessa vida ao lado de Deus. Porque sem Deus você vai continuar pensando e sentindo coisa ruim. Aí você vai lá no psicólogo e fica contando para ele achar um culpado. Ou vai por teu pai, ou tua mãe, ou isso, ou aquilo. E aí, resolveu o problema? Não, o diabo vai continuar no mesmo lugar. Você foi lá e gastou 5 anos de terapia, aí não deu certo, você vai no psiquiatra. Aí ele vai te dopar de remédio. Aí você olha na pessoa, eu gosto dessas pessoas, que eu amo olhar o olhar das pessoas, para ver quem tá lá dentro. E aí você olha no olho da pessoa, você tá na frente da pessoa, mas a pessoa ela não tá te vendo, parece que ela tá olhando num universo paralelo. E quantos anos não vão passar desse jeito? Chega na hora de dormir, ao invés de arrepender e conversar com Jesus, não, toma um remedinho e apaga. Chega na hora de acordar, tá muito ansioso, tá muito animado, por quê? Porque o diabo tá jogando aquele turbilhão de coisa na cabeça da pessoa. Ah, não, aqui eu tomo um calmante. Ah, tá, é sempre remédio. Ah, vou me divertir? Bebida, droga pra dentro. E lenha. Ai, tô sentindo carência, falta de amor. Vai lá e pau. E louco, essa loucura. E vai, só nisso. E já passou 40 anos e você tá nisso ainda. Procurando as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas e achando que é o tempo. Não, o tempo ele nos ajuda. Nossa, o tempo... Pra que serve Deus se existe o tempo, né? Nós temos que reconhecer que se a nossa vida tem mudado para melhor, é Jesus que colocou a mão. Não tem outro. Se você algum dia pensou que foi o tempo, a sorte, o trabalho, o dinheiro, isso, se ajoelha e se arrepende e fala, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um tolo. Eu sou um tolo que não vale nada. Servo infiel. Tem pegado do Senhor e achado que é teu. E pegado do Senhor não é dado para a igreja, não. Você está roubando a glória de Deus. É disso que eu estou falando, de glória, não de dinheiro. Vai usar a passagem de novo para ficar subtraindo o dízimo dos outros? Eu estou falando da glória. Quando nós tiramos a autoridade do nome de Jesus e damos para outra pessoa, é disso que nós temos que nos arrepender. Porque se aconteceu qualquer coisa boa na tua vida, foi pela misericórdia de Deus, não por merecimento. Não caia no equívoco do errado das coisas. E aí nós vamos lá em Atos 4, versículo 8 a 10. E a palavra do Senhor ela diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado
pelo poder do nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. É interessante essa carta dos Atos dos Apóstolos, quando você começar a ler, é entender que isso daqui começou depois que Jesus, ele ascendeu aos céus. Então Jesus voltou ao Pai e largou as pessoas aqui para anunciar a mensagem e testemunhar sobre tudo que eles tinham visto. É aqui que vai estar contando a história de Paulo, é aqui que você vai ver os discípulos encontrando e fazendo milagres sobre as pessoas, sendo perseguidos e tudo mais. Então aqui já não tinha mais Jesus físico, aqui só tinha Jesus Espírito. E o Espírito Santo começa quando? Quando você lê a palavra de Pentecostes, que vai vir línguas de fogos e que o Espírito Santo vai descer dentro de um lugar. E aí começa a forma que nós vivemos hoje, o novo sacerdócio. Então, Pedro estava lá andando, ajudando a curar as pessoas, e os mestres da lei, vendo tudo aquilo, o que eles fizeram? Vamos prender Pedro, porque não está certo. Como que ele não sendo um sacerdote, ele não sendo a igreja, ele não sendo ninguém, sendo um desinformado? Você olha na palavra, ele vai falar assim, como que esses homens simples estão fazendo essas coisas? Nós que somos os sacerdotes, e estava o grande sacerdote lá também, seria o Papa da época. Nossa, tava o Papa, o Bispo, tava todo mundo. E como que esses desqualificados, esses pescadores aí tá fazendo esses milagres, essas coisas, e nós que somos os representantes de Deus, da linhagem de Levi, não estamos fazendo isso. Não, prende esse povo que nós vamos questionar eles. Vamos questionar, não é o que a igreja faz? Se eu for pregar numa igreja, eu não posso, porque não é mais ser... saber sobre a palavra ou ter uma vida. Não, é você tá dentro da escolinha deles. Você rezou a cartilha deles? Pagou o pedágio deles? Não pagou, não vai. E acabou, e é isso. É homem para a glória dos homens. Enquanto isso, Deus está fazendo a mesma coisa que ele fez com Pedro e com todo mundo. Ele está colocando pessoas simples, que muitas vezes não tem nem o conhecimento, mas tem a obediência, que está lhe dando a palavra de Deus, que está dando Bíblia de presente, que está encontrando as pessoas e que está servindo. E a igreja lá, de braços cruzados, sentado na sua própria glória. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Então aqui nós temos que entender, se ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de quem? De Deus. Se ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava falando amando de quem? De Deus. E o que eu disse? Que quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós vamos falar que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome. E ele não teve medo, porque lembra que essas pessoas que ele está conversando agora são as pessoas que tinham jogado ele na cadeia. Então ele passou uma noite na cadeia, aí tiraram ele da cadeia e colocaram ele como se ele fosse ser julgado agora. E olha a coragem que ele foi lá pedir, por favor, vocês me desculpam, não era o que eu queria ter feito. Não, ele dobrou a aposta, falou, eu tô aqui por causa de Deus, quem são vocês? Eu não vou abaixar a cabeça não. Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o quê? Sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. É a frase de hoje. Se você viu o bem e se você viu o milagre, é porque Jesus estava lá, porque isso passa nas mãos dele. Louvado seja o Senhor, aprenda a dar glória e dar graça a quem merece. Você está vendo alguém fazendo bem? É Jesus que está ali, não é a pessoa. Nós sozinhos não conseguimos fazer o bem para ninguém, nós só fazemos coisa errada. Se a gente vai lá em Jeremias, fala, o povo é muito esperto para fazer o que é mal, mas eles não sabem fazer o bem, não sabem fazer o que é bom, não sabem e não adianta. Sabe como eles passavam mais ou menos a imagem que eles poderiam fazer o bem? Cumprindo os mandamentos. Eles só cumpriam. Não faziam por coração, não faziam por obediência, faziam para se cumprir. Então, já cumpri, então eu sou melhor que os outros, eu posso julgar as pessoas. Só fica nisso, não sai disso, eternamente nisso. Tá chorando ainda? Tá magoado, tá triste, tá ansioso, tá tendo todo o sentimento da ausência do Espírito Santo, tem alguma coisa errada que você tá fazendo. Se fizer do jeito que Deus fala, vai dar certo.
Se fizer do jeito que você acha, vai continuar dando errado do jeito que você acha. Então, se entre aquilo que você aprendeu dentro da igreja não se traduz na sua vida, tenta aprender dentro da Bíblia com Deus, que eu tenho certeza que vai dar certo. Só que depois, não se chateie com as pessoas quando você descobrir a verdade. Porque a verdade é diferente do que você acredita. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado. Por quê? Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem curou esse homem? Jesus Cristo. Quando a gente fala pelo poder do nome, é porque Jesus que estava ali fazendo. É exatamente isso. É você saber quem estava ali e quem mandou. Quem mandou o Espírito Consolador? Quem mandou? Se eu falar assim, vou mandar um presente para você, a pessoa que entrega, não é ela que está te dando o presente. Foi quem te enviou. Quem que enviou o Espírito Santo para nós? Quem falou que não ia deixar a gente sozinho? Quem falou que ia para casa do Pai e ia deixar um lugar especial para nós? Foi Jesus. Então não adianta a gente querer achar que é outro, é pelo nome dele, é pelo poder dele. Se hoje qualquer coisa que aconteceu na nossa vida e qualquer mudança é graças a ele. E não tem outro. Você já agradeceu? Obrigado, Jesus. Obrigado. Coloca Jesus nas tuas orações. Esse é um nome que tem poder. E olha como a gente está impelido pelo Espírito Santo, a gente usa o nome de Jesus. A gente usa o nome de Jesus. E ainda ele vai além. Ele está falando: e aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. A igreja vai condenar as pessoas? Vai, e Deus vai ressuscitar. Por isso, às vezes você está aí chateado porque aconteceu alguma coisa dentro da igreja, não sei o quê, e se sentindo isso. Não se preocupa. Quando faltar Deus dentro de algum lugar, vai sobrar as pessoas, e as pessoas são falhas. Sempre que alguém buscar o interesse dele, vai sobrar para alguém. Tem sempre alguém pagando a conta de alguém que acha que está recebendo alguma coisa. Você acha que esses auxílios do governo, quando você recebe, você acha que você está recebendo porque o governo é bom? Não, porque ele está tirando dinheiro de alguém e você está pagando no imposto também. Você acha que a igreja, quando ela doa alguma coisa, se doa alguma coisa, ela está doando? Ela está doando nada. Você acha que o teu pastor está dando alguma coisa? Ele só está recebendo. O único aqui que eu vejo que não recebe nada aqui, eu estou muito bem com isso, que nem Paulo disse, olha, eu não pedi nada para ninguém, não fui pesado a ninguém. E graças a Deus, todas as pessoas que eles colocam para servir junto comigo fazem a mesma coisa. Buscam a glória de Deus, usam os seus recursos para que as pessoas elas possam receber uma Bíblia, receber o que for necessário que Deus coloca dentro do nosso coração. Deus nos dá um trabalho, Deus nos faz sempre melhor. Sempre Ele coloca o recurso que é necessário para fazer. Não para que eu possa falar que eu sou abençoado, mas para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembra sempre que todo milagre e tudo aquilo que é bom passam pelas mãos de Jesus antes de acontecer. Você tem visto muitos milagres e às vezes você se questiona, poxa, mas por que eu não vejo mais milagres? Eu vejo. Eu vejo um milagre todos os dias. Quando uma pessoa que era triste resolveu sorrir. Quando uma pessoa que buscava apenas os seus próprios interesses resolve ajudar outras pessoas. Quando uma pessoa que vivia com insônia, com dor, com todo tipo de enfermidade, já não tem mais. Isso é graças ao poder de Deus e ao nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por não se esquecer de mim. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado por me aceitar, mesmo eu fazendo tudo o que eu já fiz e tudo que eu faço, e mesmo eu sendo um pecador. Obrigado, Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.